Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula aqui gratuita que eu sei que vocês estão amando. Uma aula de mais uma decoração aí para vocês em Chantininho. E dessa vez vai ser uma dica muito importante, muito massa aqui para vocês, para quem quer economizar a anilina, tá? E, consequentemente, o nosso chantininho não vai amargar. Para quem tem dificuldade aí de fazer bolos escuros, como as cores vermelha, preta, azul marinho e outras cores mais fortes, então vai essa dica muito legal aí para vocês. Então, vamos lá, tá dando início à nossa decoração. Então, para fazer essa técnica, a gente primeiro não vai cobrir o bolo com a cor que vai ser da decoração. A gente vai fazer um chantilly poroso, não vamos hidratar, tá bom? A gente vai deixar bem poroso isso aí e vamos aplicar no nosso bolo. Vamos fazer essa decoração assim mesmo, tá? De início, depois é que a gente vai fazer a decoração final, tá? Então, aí eu peguei o meu chantininho, bati e ele tá bem poroso, não deixei ele hidratado, certo? Por quê? Porque eu preciso que aí vai ficar uma camadinha de chantininho, não muito grossa, tá bom? Porque vai vir o chantininho com a outra cor, tá certo? Então, aí eu vou alisar todo o meu bolo como de costume, vou alisar a lateral, vou alisar em cima e vou passar a minha espátula como eu sempre faço, tá? Essa dica é uma dica de sobreposição de cor que vai economizar muito aí a tua anilina e vai também economizar o teu chantininho, tá bom? E também vai ser muito importante para que o teu chantininho não venha estar amargando, certo? Então aí, ó, gente, eu vou passando aleatório assim mesmo com a espátula e vou deixar esse bolo aí lisinho, como se fosse uma decoração final, tá bom? Eu vou fazer isso aí com essa espátula. Embaixo vocês podem observar que ainda faltou e aí eu venho preenchendo até concluir todo o bolo. Uma moto passou por aqui, gente, então relevem, tá? Se vocês escutarem qualquer zoada aqui no fundo, relevem, porque aqui é muito barulhento. Então, se eu for depender disso, eu não gravo, tá bom? Então, se eu for ligar para esse barulho no fundo, eu também não vou conseguir gravar. Então, aí eu vou gravando para vocês, que é o que interessa, é eu ensinar aqui a vocês. Então, esses barulhozinhos aí relevem, tá bom? Então, aí eu tô tirando a minha quina. E, gente, prestem atenção. Depois que a gente vai manuseando o chantininho, ele vai hidratando por si próprio, tá certo? Então, o chantilly que eu uso, para quem quer saber, é o chantilly Amélia. Eu vou colocar a foto dele aqui no vídeo para você saber qual é o chantilly que eu utilizo. E eu sempre coloco é, o leite em pó, tá bom? Para poder dar um gostinho a mais. Da sua preferência, o leite em pó pode ser. Gente, então vamos lá para a dica. Olha só, eu coloquei aí a minha cor desejada, que é uma cor bem forte, é como se fosse um azul marinho. Então, aí o que é que eu vou fazer? Eu só vou aplicar o chantininho em algumas partes do bolo, tá vendo? Normalmente eu faço assim, em dois dedos para cima, e aí vai ter uma cor bem uniforme depois, vocês vão ver. Eu não coloco como de costume envolvendo, né, o bolo uma em cima da outra, como normalmente eu faço. Então, observem como a gente economiza o chantininho e também como a gente economiza a anilina. Então, assim, o teu bolo não vai amargar. É uma dica muito bacana. Essa dica se chama sobreposição de cor, porém com uma camada bem fininha. Então, quando o teu cliente for cortar, vai ter uma camada bem fininha da cor forte. Então, é muito bacana essa dica. Então, fica aqui comigo que vocês vão ver o final desse bolo, como ficou lindo. Então, olha só, gente. Depois que a gente aplicou toda essa técnica aí no bolo, a gente vem alisando com cuidado, tá? Porque
a camada tá bem fininha e aí a gente vai alisando aos poucos, devagarzinho, para poder não se misturar com a cor branca. Essa técnica é um pouco perigoso para quem é iniciante, mas se você fizer com calma, você vai conseguir, tá bom? Então, olha isso, gente. Aí em cima eu já fiz toda o alisamento, né? Todo o alisamento em cima. E agora eu vou para a lateral. Olha que bacana como vai ficar a lateral. Fiz só 3 tirinhas aí de chantininho. E depois que eu aliso, vai ficando totalmente coberto com a cor que eu coloquei. Veja que massa, gente. Então, é ou não é para dar um like nesse vídeo aqui. E também se inscrever, tá certo? Ativa o sininho para que você venha receber muito mais dicas como essa. Então, olha isso, gente. Cobri todo o meu bolo com aquele pouquinho de chantininho que eu fiz a misturinha ali do azul. Então, se eu colocasse o chantininho todo azul, esse bolo ia amargar, tá? Porque é uma quantidade muito grande de azul, que como é um azul, assim, um azul marinho, né? Um azul mais escuro do que o normal. Se eu colocasse muita anilina, com certeza ia amargar o bolo do cliente. Então, tem que ter muito cuidado. Então, isso aí, gente, serve para todas as cores, tá? Vermelho, preto, roxo, aquele roxo que é bem forte. Então, vocês conseguem fazer essa técnica aí de sobreposição muito bacana, tá bom? Então, aí, gente, eu escolhi a minha espátula, que vai ser bem parecida com o bolo de referência que a cliente mandou. Só uma observação, esse bolo que a cliente mandou, eu também vou colocar aqui na telinha, é um azul muito, muito escuro, é um azul marinho, tá? Mas eu não encontrei essa cor. Então, aí eu consegui fazer esse azul, mas é um azul, assim, é um azul muito escuro, mas não chega a ser o marinho, tá bom? Então, aí passei a espátula de textura na lateral e vou passando agora o pincel de textura. Gente, vocês podem observar que dessa vez eu deixei a quina imperfeita, eu não tirei, tá bom? Ultimamente eu tô gostando mais de deixar o bolo assim com essas quinas imperfeitas. Eu acho que tá ficando mais bonita. Aparenta o bolo também ser um pouco mais alto, tá bom? Então, vamos para a próxima dica aí para vocês. Quem não sabe, né, vai aprender agora como borrifar um chantininho, né, com a cor desejada. Nesse caso, vai ser aí o dourado. Eu vou estar usando o álcool de cereal com pó dourado, tá bom, gente? Eu coloquei nesse potinho aí, mas eu tenho outro potinho já que eu vou pegar aí para também não sujar esse. Como eu já tenho um potinho dourado, fui lá pegar. E aí, eu vou colocar a minha solução, que é um álcool de cereal, ou você pode usar vodka, tá? Nem se preocupe que o pessoal que comeu o bolo não vai ficar embriagado, porque esse álcool, ele evapora, então não vai ficar nenhum álcool no teu bolo, tá bom? Então, aí, ó, coloquei o pó dourado e o álcool de cereal. Vou dar uma mexidinha e vou borrifar no meu bolo. Só que, gente, olha o que aconteceu. Eu borrifando e não tava saindo nada. Então, o que foi que aconteceu? Eu esqueci de colocar o canudinho nessa bombinha aí. Por quê? Porque um bolo que eu tinha feito anterior, eu tinha usado o glitter. E o glitter se usa sem o caninho, tá? Então, eu fui lá, coloquei o caninho. Agora sim, funcionou a minha bombinha. Então, olha isso, gente. Eu vou só borrifando a indicação, né, que o pessoal, a menina mandou pra mim. Ela quis só na parte de cima, porém, no bolo de cima, ela queria na parte de baixo e na parte de cima o dourado. Não queria o bolo todo dourado, era só um detalhe, porque o topo, vou mostrar também aí a vocês no fim, como foi que ficou o topo. Ele também tem a parte dourada e um fundo preto. Então, ela quis desse jeito. Então, aí, gente, eu só vou borrifar só a parte de cima mesmo para fazer esse efeito, tá bom? Então, o bolo ficou assim, ó, gente, bem bonitão, bem hidratado, tá? E aí, ele poderia até ficar assim. Você pode colocar um topo bem bacana
e aí você já fica com um bolo bem lindo. Porém, esse bolo é um bolo de andar, né? Como eu falei pra vocês, muitos bolinhos daqui da promoção tá saindo e vamos com tudo, né? A maioria dos vídeos vai ser muita decoração pra vocês, porque graças a Deus eu tô pegando uma demanda muito grande desses bolos. Então, eu tô mostrando tudo aqui pra vocês. O que eu posso estar gravando, eu vou mostrando aqui pra vocês. Então, vou fazer a mesma coisa, porém, essa mesma coisa que eu falei é a de costume, tá bom? Como eu tenho costume de fazer. Então, assim, gente, esse bolinho aí ficou pouco chantininho. Então, como ficou pouco chantininho, eu não fiz aquela camada branca por baixo, né? Como eu fiz no outro. Então, o que é que eu fiz? Como ficou pouco chantininho e eu sabia que ia dar para esse bolinho aí, eu não precisaria mais bater chantininho, o que foi que eu fiz? Eu fui aplicando primeiro embaixo, depois apliquei em cima, e o excesso eu tô aplicando aí no que faltou. Então, a gente vai se virando, né, para não poder tá batendo mais chantininho. E eu sempre quando eu vou decorar um bolinho assim desse de andar, desse da promoção que eu tô falando para vocês, eu sempre coloco uma quantidade exata, porque eu sei que não vai sobrar muito. Então, aí eu não vou ter muito gasto, né? Muito desperdício de chantilly estragado, né? Porque depois que a gente faz o tingimento, a gente não pode congelar, tá? Fica aí também uma diquinha para vocês. Então, aqui, gente, esse canal, aliás, é cheio de dica. A gente vai passando o vídeo e eu vou dando dicas aí para vocês, ensinando a vocês, tá bom? Então, aí eu vou passar a minha textura até ficar bem perfeitinho. Vou tirar, vou botar, vou colocar de novo. E assim, até eu perceber que vai ficar bem bonitinho aí, tá bom? Quando você vê que na lateral tá faltando algum chantininho, põe mais chantininho e passa a espátula novamente, certo? Foi o que eu fiz aí, demorei um pouquinho aí nessa parte, mas eu só tirei ele quando eu vi que ele ficou bem legal. Então, eu vou fazer isso aí várias vezes, até eu perceber que ficou melhor, né? Bem perfeitinho, para eu poder colocar o pó dourado. Depois de eu alisar, depois de eu ver que ficou todo perfeitinho, aí sim eu vou concluir essa parte de cima aí com dourado. Como eu falei para vocês, na referência que a cliente mandou, não tinha só na parte de cima, tinha também na parte de baixo. Então, aí eu borrifei a parte de baixo e agora eu vou para a parte de cima. Se por acaso a sua bombinha, você borrifar e ela não sair nada, dá uma mexidinha, porque às vezes possa ser que ela entupa, tá bom? Ela fica um pouco entupida e aí a gente dá uma mexidinha e a gente consegue borrifar e ficar uma textura, né, melhor, né, mais bonita. Então, gente, aí estamos quase finalizando o nosso bolinho, tá? É um bolo muito bonito, é um bolo azul, vai comemorar os 30 anos, né, do rapaz, em agradecimento a Deus. Vou mostrar aí a vocês como ficou o topo, ficou a coisa mais linda, um topo 3D, que esse bolo a cliente pagou por fora,
tá? O topo, ficou a coisa mais linda. E aí, gente, agora, como vocês viram também nos vídeos anteriores, eu fazendo uma sobreposição, tá bom? Então, eu sempre faço a sobreposição dessa forma, porém, tem uns truques que a gente faz aí para que ele não venha desigual ou torto, tá bom, gente? Então, aí, a gente tem que ter muita atenção. Antes de colocar, presta atenção, vê se tá bem centralizado, para depois a gente enfiar o caninho, tá bom? Que a gente tem que enfiar esse caninho aí no meio, para poder o bolo de baixo segurar no bolo de cima, tá bom? Então, essa sobreposição é muito importante para que o nosso bolo ele venha ficar bem firme no transporte. E aí, eu já tô concluindo o nosso bolinho de andar. Esse bolinho tem mais ou menos 3 quilos, 3,1 kg por aí. Eu ainda não pesei, mas fica mais ou menos nesse peso, tá? E aí, coloquei lá dentro e agora eu vou fazer colocar só um pouquinho de chantininho em cima e vou borrifar novamente, passar o pincel e borrifar novamente, tá bom? E aí, finalizamos nosso bolinho. Só é isso, gente. É mais prática, tá? Vocês olham assim, podem achar até difícil, mas não é. É mais prática, tá? Conhecimento. E vamos embora fazer muitos bolos lindos. E desde já, meus amores, quero agradecer a todos que estão chegando aqui. Vamos crescendo aos poucos. Estou muito feliz porque alcancei os 500 inscritos, rumo aos 1.000 inscritos, que eu preciso bater essa meta aqui ainda. Esse ano eu creio que vamos conseguir, se Deus quiser. Vou estar gravando bastante vídeos aqui para vocês. Então, assim, gente, vou precisar muito da ajuda de vocês. Então, compartilha para geral. Já compartilha para os familiares, já se inscreve, curte bastante, que é muito bom para o canal isso. O YouTube entende que o conteúdo está sendo muito bacana e compartilha, galera, para poder muitas vidas ser abençoada também. E aí, gente, ficou esse resultado do nosso bolinho. Agora eu vou colocar o topo. Eu achei que estaria gravando, mas não, gente, não gravou eu colocando o topo. Mas aí eu vou mostrar para vocês já o resultado desse bolo. E ficou a coisa mais linda, ficou a coisa mais linda. Ficou um pouquinho aí, gente, um pouquinho de nada altinho aí, mas nem deu para perceber. Depois que colocou o topo, ficou top. Olha isso, gente. Aí ficou um pouquinho, tá parecendo que ficou torto, né? Mas não. Então, esse foi o resultado do bolo. Meus amores, olha o resultado, como ficou lindão esse bolo. Ali na imagem tava parecendo que ele tava torto, mas não está. Olha isso, gente. Aqui subiu um pouquinho de nada, mas nem parece, tá vendo? Por causa do dourado. Até aqui nos ajudou o Senhor. É um bolinho em agradecimento de 30 anos, masculino. E olha que ideia maravilhosa, linda. Um feminino também ficaria bem bonito. No lugar do azul, colocar um rosa. Então, fica aí a dica para vocês, mais uma inspiração aqui de bolo para quem quer, né, comemorar um aniversário masculino. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, já se inscreve, já deixa teu like, o teu comentário. E é isso, meus amores. Mais um vídeo aqui, mais uma aula gratuita para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!